Caminhoneiro salva famoso cantor sertanejo de um destino chocante e é surpreendido em show. A chuva caía forte sobre a estrada escura, transformando o asfalto em um espelho reluzente. Pedro, um caminhoneiro solitário, dirigia seu caminhão com a música sertaneja tocando baixinho no rádio. Ele tinha sonhos guardados como caixas antigas em um porão. Um deles era ser músico. Mas a vida nas estradas do Brasil o manteve distante desse desejo. As longas noites, o cheiro do diesel e o barulho do motor tornavam tudo isso mais distante. Até que, naquela noite sombria, algo aconteceu que mudaria seu destino. Em uma curva fechada, Pedro avistou luzes piscando na rua ao lado. Curioso, ele parou e, para seu espanto, percebeu que um grupo de pessoas cercava um carro. No centro dessa agitação, um homem com um chapéu de cowboy e uma voz que ecoava em todos os cantos do país. Lucas, o cantor sertanejo. Ele estava em apuros. Um grupo de fãs, enlouquecidos e descontrolados, tentava forçá-lo a voltar para sua esposa. O que começou como uma adoração poderia rapidamente se transformar em um pesadelo. O coração de Pedro disparou. Ele não era um super-herói, mas algo dentro dele o impulsionou a agir. Vai ser agora ou nunca, pensou. Com um golpe de coragem, pulou do caminhão e correu em direção ao tumulto. Aos poucos, ele se aproximou, ouvindo gritos e choros. Podia sentir a tensão no ar, o medo e o desespero eram palpáveis. Ei, o que está acontecendo aqui? Gritou Pedro, tentando desviar a atenção dos fanáticos. Para sua surpresa, alguns se entreolharam, confusos. Aproveitando a brecha, ele puxou Lucas para longe, em direção à densa floresta próxima. Os gritos ficaram para trás, mas a adrenalina não o deixava. Pedro olhou para o cantor, que respirava pesado e parecia mais perdido do que ele. Obrigado por me tirar de lá, disse Lucas, a voz trêmula. Mas não estamos a salvo ainda. Eles correram entre as árvores, sombras ameaçadoras cercando-os, enquanto os gritos se afastavam, tornando-se ecos distantes. Durante a fuga, Pedro começou a desabafar. Eu só sou um caminhoneiro, sem talento. Sempre sonhei em tocar minha música, mas nunca tive coragem. As palavras saíram como um jorro, a insegurança escorrendo para fora. Lucas o olhou nos olhos, sentindo a dor do outro. A fama não é tudo, meu amigo. Sorriso na capa, mas uma solidão imensa por dentro. As pessoas não veem isso. Ao chegarem em vilarejo, ouviram os primeiros acordes de um show. Pedro hesitou. Por um instante, viu-se no palco, com a guitarra a tiracolo. Mas a salvação do cantor estava em jogo. O que ele faria agora? Um último confronto. Era só o começo. Os sequestradores podiam aparecer a qualquer momento. E assim, enquanto a multidão se aglomerava para o show, a tensão crescia. Pedro podia sentir o peso da decisão. Poderia finalmente tocar sua música ou seria capturado pelas sombras do medo e das dúvidas. O futuro de ambos estava em jogo e a resposta estava prestes a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto a multidão se aglomerava para o show, a tensão crescia nas veias de Pedro. Ele se sentia dividido. Olhos brilhantes cercavam o palco, mas o destino de Lucas ainda estava em jogo. O calor pulsava e ele podia ouvir o coração batendo forte, enquanto o redemoinho de emoções girava em sua mente. Pedro, olhe! Lucas gritou, puxando sua atenção. Com um gesto apressado, indicou para a entrada do vilarejo. Duas motos rugiam na estrada, cortando a noite como predadores disfarçados. Pedro reconheceu aquelas motos. O cheiro de raiva e ciúmes vinha com elas.
Os sequestradores. É agora. Pedro sentiu adrenalina inundando seu corpo. Eles precisavam se esconder. Não perder tempo. Mas antes que pudesse agir, algo interrompeu seu pensamento. Da multidão em frente ao palco, uma mulher apareceu, deslizando em direção a eles. Linda, com cabelos cacheados que pareciam capturar a luz da lua. Pedro a reconheceu. Era Ana, a ex-namorada de Lucas, e o olhar dela era fogo. Ela tinha um brilho intenso nos olhos, mas não era de alegria. Era um olhar de dor. Não, Lucas murmurou, o desespero em sua voz. Você não deveria estar aqui. Pedro e Lucas disseram em uníssono, o choque desligando a realidade por um momento. Ana se aproximou, sua respiração acelerada. Eu só vim garantir que você não o deixe escapar novamente, disse ela. E ao falar, a razão entre eles se transformou em tempestade. Você não sabe o que está em jogo, Lucas. O que aconteceu entre nós é que... Opa! Desculpe, mas isso não é o momento, Lucas gritou. Mas já era tarde. A atmosfera estava elétrica. Pedro olhou entre eles, sentindo o nó na garganta. A mulher que ele já admirou estava prestes a expor segredos devastadores, e no meio da confusão, ele percebeu que tudo aquilo poderia desmoronar. É uma traição. Ele estava comigo quando tudo começou. E você? Você só apareceu quando a fama chegou. Ana apontou para Pedro, sua voz cortando o ar como uma faca. O olhar de Pedro se endureceu. Ele não queria isso. Não naquele momento. Isso não é sobre nós. É sobre ele, sobre a vida dele. Mas Ana não parava. As motos se aproximavam e o caos estava prestes a eclodir. Você não entende, Pedro. Ele não é quem você pensa que é. Lucas, ele está cheio de segredos. Toda a fama e glória, tudo isso foi construído em mentiras. As palavras dela deixaram um peso no ar. O rosto de Lucas empalideceu, como se elas fossem um golpe direto no coração. Para! Chega! Gritou ele. Mas Ana não se deteve. É a verdade. Ele está escondendo seu passado. Ele não é só um cantor. O que você não sabe, Pedro, é que a música dele, a música que todos amam, veio do sofrimento de outros. E ele não pode escapar disso. Pedro olhou para Lucas, sua mente girando, a imagem perfeita do ídolo desmoronando em um instante. A multidão começou a murmurar, a tensão se espalhando como fogo. O que era apenas uma fuga, agora se tornava um confronto sombrio. A música que antes parecia um escape, agora era uma prisão. As motos pararam com um rugido, e os homens desceram. O olhar de Pedro se prendeu em Lucas, buscando respostas. Mas as sombras do passado estavam nos olhos dele. O colapso estava prestes a acontecer, e enquanto os gritos da multidão se elevavam com o som da música, Pedro ficou preso entre dois mundos. Ele tinha que escolher: ajudar Lucas a enfrentar a verdade ou correr e deixar tudo para trás. O que ele faria agora? A resposta estava mais distante do que nunca, e a escuridão começou a se aproximar. A tensão cortava o ar, e Pedro sentiu o coração pulsando no peito. As motos pararam e os homens saltaram, cada um com uma expressão de raiva e determinação. Lucas estava pálido, como se a vida tivesse se esvaído de seu corpo. Ana, com a mão tremendo, apontava para ele. Ouvia-se murmúrios confusos da multidão, as vozes misturando-se em um caos. Escuta, precisamos sair daqui, gritou Pedro, puxando Lucas pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, uma explosão de luz cortou a escuridão como um raio. Todos se viraram para ver a origem da claridade e, em um pânico súbito, as motos começaram a acelerar em direção à multidão. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura saiu do meio da escuridão.
Era um homem mais velho, com um olhar que parecia conhecer todos os segredos e mentiras do mundo. Ele ergueu uma mão, e a multidão silenciosamente fez um espaço ao redor dele. Pedro ficou perplexo ao reconhecer aquele rosto. Era Jorge, o irmão mais velho de Lucas, que havia desaparecido há anos. O homem se aproximou com um ar de confiança, encarando Lucas com intensidade. Eu sabia que chegaria o dia em que você não conseguiria escapar do seu passado, irmão. A voz dele ressoou como trovão, e qualquer dúvida sobre a intenção dos sequestradores dissipou-se instantaneamente. Jorge? Lucas gaguejou, o pavor estampado em sua face. O que você está fazendo aqui? Você achou que poderia viver a vida dos sonhos, não é? Jorge se adiantou. O mundo da fama não é como você pensa, Lucas. Não pode simplesmente apagar seu passado. A multidão estava presa entre o medo e a curiosidade. Pedro olhou para Lucas, para o homem que deveria ser seu ídolo, e agora não sabia o que pensar. As sombras começaram a se fechar, e os sequestradores pareciam hesitar. Eu não sou o que você pensa, Lucas gritou, tentando desesperadamente se justificar, mas já era tarde. Jorge já tinha cartas na manga. Com um gesto rápido, ele abriu uma bolsa que trazia, e lá estavam fotos, documentos, tudo o que poderia expor Lucas. Toda essa sua fama é construída sobre os escombros da dor de outros. Então, uma das motos avançou brusca e rapidamente. O homem que estava no comando parou ao lado de Jorge, com um sorriso arrogante no rosto. Você acha que descobriu a verdade? Há muito mais do que isso, meu amigo. Os olhos de Pedro se arregalaram. Ele não entendia, mas sentia que algo muito maior do que ele estava em perigo. Ele tinha que agir. A adrenalina pulsava. Seus músculos se preparavam para correr ou enfrentar. Lucas, vamos! Pedro gritou, mas Lucas estava paralisado. Você não pode deixá-los vencer. Sua vida, suas músicas, tudo o que você sonhou. E então, com toda a força que tinha, Pedro ergueu a voz, decidido. Vocês não vão levar o Lucas. Não enquanto eu estiver aqui. A multidão ecoou seu ânimo e uma onda de coragem começou a se espalhar. Eu sou o artista, eu sou a verdade, eu sou o que escrevi. Lucas finalmente respondeu como se as palavras cortassem o ar. Jorge sorriu, o sorriso que não era de felicidade, mas de dor. Então se prepare, irmão. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Pedro viu a tensão aumentar e o espectro do abuso, da mentira, do passado e presente colidindo. O futuro estava nas mãos deles. Mas o que era a verdade? Uma pergunta que explodia como fogos de artifício sobre suas cabeças. No momento em que os gritos e barulhos se misturavam na escuridão e um silêncio mortal se abatia, ele sentiu que a resposta que buscavam ainda estava longe e que tudo em que acreditavam poderia mudar em um instante. Era o começo de um drama muito maior, e Pedro percebeu que ele estava no centro disso tudo. O que eles fariam agora? A resposta estava prestes a ser revelada. A tensão cortava o ar, e Pedro sentia o coração pulsando no peito. As motos pararam e os homens saltaram, cada um com uma expressão de raiva e determinação. Lucas estava pálido, como se a vida tivesse se esvaído de seu corpo. Ana, com a mão tremendo, apontava para ele. Ouvia-se murmúrios confusos da multidão, as vozes se misturando em um caos. Escuta, precisamos sair daqui, gritou Pedro, puxando Lucas pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, uma explosão de luz cortou a escuridão como um raio. Todos se viraram para ver a origem da claridade, e em um pânico súbito, as motos começaram a acelerar em direção à multidão. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura saiu do meio da escuridão. Era um homem mais velho, com um olhar que parecia conhecer todos os segredos do mundo. Ele ergueu uma mão, e a multidão fez o espaço ao redor dele. Pedro ficou perplexo ao reconhecer aquele rosto. Era Jorge, o irmão mais velho de Lucas, que havia desaparecido há anos. O homem se aproximou, com um ar de confiança,
encarando Lucas com uma intensidade que fazia o coração de Pedro acelerar ainda mais. Eu sabia que chegaria o dia em que você não conseguiria escapar do seu passado, irmão. A voz dele ressoou como trovão, apagando qualquer dúvida sobre as intenções dos sequestradores. Jorge, Lucas gaguejou, o pânico estampado em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Você achou que poderia viver a vida dos sonhos, não é? Jorge se adiantou. A fama não é como você pensa, Lucas. Não pode simplesmente apagar seu passado. A multidão estava presa entre o medo e a curiosidade, e Pedro olhava para Lucas, já começando a questionar tudo o que acreditava. Eu não sou o que você pensa. Lucas gritou, tentando se justificar. Mas Jorge já tinha as cartas na manga. Ele abriu uma bolsa que trazia e puxou fotos, documentos, tudo o que poderia expor Lucas. Toda essa sua fama é construída sobre os escombros da dor de outros. Você não tem ideia do que aconteceu. As palavras cortavam o ar como uma faca. Ana olhou para Lucas, um choque nos olhos. O que é isso, Lucas? O que você escondeu de mim? Lucas hesitou, parecendo que o chão tinha sumido sob seus pés. A multidão murmurou, ansiosa, todas as atenções fixadas nele. Por favor, não. Lucas implorou, mas os segredos estavam prestes a vir à tona. Você precisa saber a verdade, Jorge disse, sua voz baixa, mas clara. Essa sua fama vai ruir. A música que você fez veio da dor, e eu não deixarei você levar isso para o resto da sua vida como se fosse fácil. Pedro sentiu o nó na garganta. Naquele momento, ele percebeu que a vitrine de sucesso de Lucas era um vidro quebrado, cheio de feridas. Lucas, o que você fez? Perguntou, sentindo que tudo que acreditava conhecer estava se desmoronando. Foi quando Jorge puxou uma foto antiga de dentro da bolsa e a levantou. Pedro se aproximou, e a imagem fez seu coração parar. Era uma foto de Lucas e Jorge, abraçados, mas ao fundo havia uma mulher, com olhos tristes e expressão de dor. Essa é a nossa mãe, Jorge disse olhando para Lucas. Você a abandonou para buscar a fama. O ar ficou pesado ao redor deles. A multidão era um mar de sussurros e olhares confusos. De dor e arrependimento. Não, não pode ser. E então, como um relâmpago, os sequestradores avançaram. Chega de drama, gritou um deles, apontando para Lucas e Jorge. O que sabemos agora vale nosso tempo. O tumulto voltou e Pedro sabia que precisava agir rapidamente. Mas antes que pudesse pensar, uma explosão ressoou no ar. Um barulho ensurdecedor tomou conta do vilarejo, e a multidão gritou em pânico, todos jogando-se para o chão. O que foi isso? Gritou Ana, enquanto uma fumaça densa começava a se espalhar. Enquanto a poeira levantava e as sombras se misturavam, o olhar de Pedro encontrou o de Lucas novamente. Eu não deixarei você de novo. O passado e o presente colidiam em uma batalha de verdades, e naquele momento, Pedro percebeu que a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer fuga. A confusão era total, e no meio do caos, uma figura encapuzada apareceu entre a fumaça, parando diante de Lucas e Jorge. O que Pedro não sabia era que aquela figura tinha o poder de explodir todo o seu mundo sob uma nova luz. A resposta que buscavam estava prestes a ser revelada, mas o que quer que viesse, nada seria como antes. A figura encapuzada avançou entre a fumaça. Pedro franziu a testa, tentando ver quem era. A multidão estava paralisada. O ar inteiro carregava uma expectativa quase palpável. Quando a fumaça se dissipou um pouco, a face da figura foi revelada. Não pode ser. Pedro sussurrou. Era Sofia, a melhor amiga de Lucas, desaparecida há anos. Seus olhos estavam fixos em Lucas, como se tudo o que tivesse se passado entre eles estivesse prestes a ser reaberto. Sofia sempre foi a âncora na vida de Lucas,
mas ninguém sabia onde ela tinha ido. Agora, diante de todos, ela segurava um antigo diário. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela com a voz tensa. E você não pode mais esconder a verdade, Lucas. Ele engoliu em seco, a expressão de choque gravada em seu rosto. Sofia, você não está aqui. Eu pensei que... Pensou que poderia simplesmente apagar seu passado? O tom firme dela fazia o coração de Pedro acelerar. A multidão continuava em silêncio, cada um absorvendo a cena aterradora. Vocês todos merecem saber. Com um movimento brusco, ela abriu o diário. O que ela estava prestes a revelar poderia desmoronar tudo. Pedro olhou para Lucas, procurando entender, mas o olhar de seu ídolo era um caos de emoções. Desespero, medo, arrependimento. Você não precisa fazer isso, gritou Lucas, mas a voz dele era cheia de terror. Pedro sentiu um aperto no peito, a mesma dor do passado aparecendo de novo. Precisamos que a verdade venha à tona, disse Sofia, os olhos brilhando com determinação. Ela começou a ler. Querido diário, hoje eu vi Lucas cantar. Ele não sabe que a música que todos amam vem de lugares que ele prefere esquecer. Lugar onde a dor é a verdadeira musa. As palavras dela ecoaram na mente de Pedro. O que estava acontecendo? Ele olhou para a multidão, que havia começado a murmurar, inquieta. Como assim? Sofia continuou, a emoção crescendo em sua voz. Ele fez escolhas dolorosas. Te afetaram muito mais do que apenas ele e Jorge, meus pais, minha família. Eles sofreram por causa de suas escolhas. E agora, você está aqui, vivendo essa vida que deveria ser compartilhada. Os murmúrios se intensificaram em gritos de indignação. Pedro sentiu seu coração desabar. Aquela revelação era devastadora. Lucas, a pessoa que ele admirava, estava presa em um redemoinho de mentiras. Não, isso não pode ser verdade. Lucas queria gritar, mas a voz falhava. Você não conhece a história toda. E foi quando tudo mudou. A figura do homem que estava com Jorge, um dos sequestradores, fez um movimento rápido e puxou um revólver. Chega de conversa, ele disse, um sorriso cruel no rosto. Agora as coisas ficam sérias. A multidão se espalhou em pânico. Pedro puxou Lucas para ele, tentando protegê-lo. Mas Sofia não recuou. Você vai se arrepender de fazer isso, gritou ela, a voz cortando a tensão. O homem lançou um olhar ameaçador para Sofia. Mirei no seu legado, e agora vocês têm uma decisão a fazer. Conseguem mudar tudo isso ou vão ver sua verdade desmoronar? A escolha é sua, Lucas. Os olhos de Lucas viajaram entre os rostos que o observavam. O peso do que estava por vir estava claro. E poderia ser a última chance de consertar tudo. Mas será que ele tinha coragem? Ou acabaria revelando uma verdade que poderia arruinar todo o seu mundo? A tensão aumentava a cada segundo, e enquanto o silêncio envolvia todos, o olhar de Pedro encontrou o de Lucas. Mais uma vez, ele sabia que tudo poderia mudar em um instante. O passado colidia com o presente, e agora estavam todos na linha de frente, dispostos a descobrir quem verdadeiramente eram. O que Pedro não sabia é que a escolha de Lucas não afetaria apenas a ele, mas poderia mudar o futuro de todos para sempre. O destino estava por um fio, e a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém esperava. A tensão estava insuportável. Pedro olhou para Lucas, seu ídolo, e viu um turbilhão de emoções, medo, vulnerabilidade e algo mais profundo. O homem com a arma apontada parecia decidido, e a multidão estava em choque, meio paralisada, meio pronta para correr. Então, no meio desse clima de pânico, a figura encapuzada começou a falar novamente. Não pense que eu vim aqui só para revelar a verdade.
A voz de Sofia cortou o ar e todo mundo ficou sem respirar. O peso de suas palavras parecia enfraquecer as pernas de Lucas. Tem muita coisa que você não sabe, Lucas, e não é só sobre o que você fez. É sobre o que você é. A tensão aumentou mais ainda. Pedro não entendia como agora a revelação tinha se transformado em um jogo de vida ou morte. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sua voz falhando. Ele estava preso entre a necessidade de proteger sua fama e os laços que nunca pôde cortar. Então Sofia fez algo inesperado. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. Essa gravação vai expor tudo. Eu não podia deixar você se esconder mais. O que começou como um simples gesto se transformou em um estrondoso grito através do alto-falante que estava escondido nas proximidades. As palavras dela ecoaram pela multidão. Lucas, sua verdade não é só sua. É hora de mostrarmos a todos. E como se o tempo tivesse parado, as imagens começaram a surgir na tela. Pedro viu cenas do passado de Lucas, conversas íntimas com Jorge, lembranças dolorosas que ele tentava enterrar. O que era aquele arquivo? Eram segredos que ninguém sabia. A multidão agora estava em ebulição. As imagens mostravam Lucas do lado de pessoas que haviam sofrido por suas decisões, e entre elas, uma mulher que Pedro reconheceu. Era a mesma que aparecia na foto que Jorge trouxera. A mãe deles, com lágrimas nos olhos e um olhar perdido. Isso tudo virava a vida de Lucas de cabeça para baixo. Os murmurinos da multidão se transformaram em gritos de horror. Não, não, isso não é assim. Lucas tentava tudo, tentando se convencer, mas a verdade estava ali, nua e crua. Jorge, de pé ao lado, olhou para o irmão com um misto de raiva e tristeza. Você não vê, irmão? Sua fama veio à custa de outros. É hora de você pagar. Não é só sobre a música. Mas então, as cenas mudaram rapidamente e uma nova figura surgiu na tela. Uma mulher mais velha, com características que Pedro reconhecia. O coração dele disparou. Não, isso não pode ser verdade. Sim, Pedro, pode sim. Sofia gritou, e todos estavam ansiosos. Ela é a verdadeira razão pela qual Lucas se tornou cantor. Teve sua voz destruída por causa das mentiras que ele disse. Sua doença. A verdade é que você é o responsável. As palavras de Sofia ecoaram, e o caos se instalou. Ele estava expondo algo devastador. Todos ouviram a história de como Lucas tratou outra pessoa de forma brutal. E agora todos viram. O homem com a arma. Os sequestradores. Todos estavam tão surpresos quanto a multidão. Mas até então, Pedro não sabia que havia algo muito mais profundo, que abalaria o próprio chão sob seus pés. Ao terminar a gravação, a mulher da tela olhou diretamente para Lucas e disse, em um tom profundo: Você me arruinou, Lucas, e eu não vou deixar você escapar. Um rugido de raiva e indignação explodiu na multidão. O pai da mulher estava entre eles. Ele se levantou, olhos cheios de dor e uma mistura de fúria. Você não pode escapar. Sua música é feita de mentiras e sofrimento. Pedro ficou paralisado. Cada palavra dele era um golpe na direção de Lucas. O olhar de Pedro se confundiu entre a dor e a necessidade de proteger o amigo. Seria isso tudo um golpe baixo? Ou agora Lucas finalmente conheceria a verdade sobre si mesmo? O que ele era realmente? O caos tomou conta. Alguém gritou: Vamos sair daqui. O homem com a arma estava prestes a agir, mas no meio do tumulto, algo mais aconteceu. Uma explosão, um estrondo, fumaça e confusão. O coração de Pedro disparou e, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, a única certeza que tinha é que, de uma forma ou de outra, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre.
e a verdade estava apenas começando a emergir, com ecos que faziam todos se perguntarem até onde a dor e os segredos iriam levar. A tensão estava insuportável. Pedro olhou para Lucas, seu ídolo, e viu um turbilhão de emoções: medo, vulnerabilidade e algo mais profundo. O homem com a arma apontada parecia decidido, e a multidão estava em choque, meio paralisada, meio pronta para correr. Então, no meio desse clima de pânico, a figura encapuzada começou a falar novamente. Não pense que eu vim aqui só para revelar a verdade. A voz de Sofia cortou o ar, e todo mundo ficou sem respirar. O peso de suas palavras parecia enfraquecer as pernas de Lucas. Tem muita coisa que você não sabe, Lucas, e não é só sobre o que você fez. É sobre o que você é. A tensão aumentou mais ainda. Pedro não entendia como agora a revelação tinha se transformado em um jogo de vida ou morte. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sua voz falhando. Ele estava preso entre a necessidade de proteger sua fama e os laços que nunca pôde cortar. Então, Sofia fez algo inesperado. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. Essa gravação vai expor tudo. Eu não podia deixar você se esconder mais. O que começou como um simples gesto se transformou em um estrondoso grito através do alto-falante que estava escondido nas proximidades. As palavras dela ecoaram pela multidão. Lucas, sua verdade não é só sua. É hora de mostrarmos a todos. E como se o tempo tivesse parado, as imagens começaram a surgir na tela. Pedro viu cenas do passado de Lucas, conversas íntimas com Jorge, lembranças dolorosas que ele tentava enterrar. O que era aquele arquivo? Eram segredos que ninguém sabia? A multidão agora estava em ebulição. As imagens mostravam Lucas do lado de pessoas que haviam sofrido por suas decisões, e entre elas, uma mulher que Pedro reconheceu. Era a mesma que aparecia na foto que Jorge trouxera, a mãe deles, com lágrimas nos olhos e um olhar perdido. Isso tudo virava a vida de Lucas de cabeça para baixo. Os murmurinhos da multidão se transformaram em gritos de horror. Não, isso não é assim. Lucas tentava tudo, tentando se convencer. Mas a verdade estava ali, nua e crua. Jorge, de pé ao lado, olhou para o irmão com um misto de raiva e tristeza. Você não vê, irmão? Sua fama veio à custa de outros. É hora de você pagar, não é só sobre a música. Mas então, as cenas mudaram rapidamente e uma nova figura surgiu na tela. Uma mulher mais velha, com características que Pedro reconhecia. O coração dele disparou. Não, isso não pode ser verdade. Sim, Pedro, pode sim. Sofia gritou, e todos estavam ansiosos. Ela é a verdadeira razão pela qual Lucas se tornou cantor. Teve sua voz destruída por causa das mentiras que ele disse. Sua doença. A verdade é que você é o responsável. As palavras de Sofia ecoaram, e o caos se instalou. Ela estava expondo algo devastador. Todos ouviram a história de como Lucas tratou outra pessoa de forma brutal. E agora todos viram. O homem com a arma, os sequestradores, todos estavam tão surpresos quanto a multidão. Mas até então, Pedro não sabia que havia algo muito mais profundo, que abalaria o próprio chão sob seus pés. Quando a gravação terminou, a mulher da tela olhou diretamente para Lucas e disse, em um tom profundo, você me arruinou, Lucas, e eu não vou deixar você escapar. Um rugido de raiva e indignação explodiu na multidão. O pai da mulher estava entre eles. Ele se levantou, olhos cheios de dor e uma mistura de fúria. Você não pode escapar. Sua música é feita de mentiras e sofrimento. Pedro ficou paralisado. Cada palavra dele era um golpe na direção de Lucas. O olhar de Pedro se confundiu entre a dor e a necessidade de proteger o amigo. Seria isso tudo um golpe baixo? Ou agora Lucas finalmente conheceria a verdade sobre si mesmo? O que ele era realmente?
O caos tomou conta. Alguém gritou: "Vamos sair daqui!" O homem com a arma estava prestes a agir, mas no meio do tumulto, algo mais aconteceu. Uma explosão, um estrondo, fumaça e confusão. O coração de Pedro disparou, e enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, a única certeza que tinha é que, de uma forma ou de outra, a vida de todos estava prestes a mudar. Para sempre. Entre a fumaça, um corpo caiu no chão. Era sequestrador, atirado por alguém que ninguém viu chegar. Todos se viraram. A tensão se transformou em um estado de choque. Então, uma voz familiar ecoou no ar. "Chega de mentiras." Era a irmã de Pedro, Bianca, que ele acreditava estar em outra cidade. O olhar dela era de pura determinação. "Eu não vou deixar você machucar mais ninguém, Lucas." Ela apontava o dedo para ele. "Sua mentira. Eu paguei sozinho o preço pelo seu egoísmo. Estou aqui para expor a verdade e acabar com tudo isso." Pedro estava em choque. Sua própria irmã, parte dessa história mais profunda e dolorosa. E enquanto Bianca avançava, com as emoções à flor da pele, ele sentiu um aperto no coração. Estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia, o que Lucas tinha ocultado naquele tempo todo. A verdade estava prestes a se revelar, mas em que custo? O futuro de todos pendia na balança, e a única certeza era que nada seria como antes. A tensão estava insuportável. Pedro olhou para Lucas, seu ídolo, e viu um turbilhão de emoções: medo, vulnerabilidade e algo mais profundo. O homem com a arma apontada parecia decidido e a multidão estava em choque, meio paralisada, meio pronta para correr. Então, no meio desse clima de pânico, a figura encapuzada começou a falar novamente. "Não pense que eu vim aqui só para revelar a verdade." A voz de Sofia cortou o ar e todo mundo ficou sem respirar. O peso de suas palavras parecia enfraquecer as pernas de Lucas. "Tem muita coisa que você não sabe, Lucas. E não é só sobre o que você fez. É sobre o que você é." A tensão aumentou mais ainda. Pedro não entendia como agora a revelação tinha se transformado em um jogo de vida ou morte. "O que você quer dizer com isso?" Lucas perguntou, sua voz falhando. Ele estava preso entre a necessidade de proteger sua fama e os laços que nunca pôde cortar. Então, Sofia fez algo inesperado. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. "Essa gravação vai expor tudo. Eu não podia deixar você se esconder mais." O que começou como um simples gesto se transformou em um estrondoso grito através do alto-falante que estava escondido nas proximidades. As palavras dela ecoaram pela multidão. "Lucas, sua verdade não é só sua. É hora de mostrarmos a todos." E como se o tempo tivesse parado, as imagens começaram a surgir na tela. Pedro viu cenas do passado de Lucas, conversas íntimas com Jorge, lembranças dolorosas que ele tentava enterrar. O que era aquele arquivo? Eram segredos que ninguém sabia? A multidão agora estava em ebulição. As imagens mostravam Lucas ao lado de pessoas que haviam sofrido por suas decisões, e entre elas, uma mulher que Pedro reconheceu. Era a mesma que aparecia na foto que Jorge trouxera, a mãe deles, com lágrimas nos olhos e um olhar perdido. Isso tudo virava a vida de Lucas de cabeça para baixo. Os murmurinhos da multidão se transformaram em gritos de horror. "Não, não, isso não é assim." Lucas tentava tudo, tentando se convencer, mas a verdade estava ali, nua e crua. Jorge, de pé ao lado, olhou para o irmão com um misto de raiva e tristeza. "Você não vê, irmão? Sua fama veio à custa de outros. É hora de você pagar. Não é só sobre a música." Mas então as cenas mudaram rapidamente e uma nova figura surgiu na tela. Uma mulher mais velha com características que Pedro reconhecia. O coração dele disparou. "Não, isso não pode ser verdade." "Sim, Pedro, pode sim."
Sofia gritou, e todos estavam ansiosos. Ela é a verdadeira razão pela qual Lucas se tornou cantor. Teve sua voz destruída por causa das mentiras que ele disse. Sua doença. A verdade é que você é o responsável. As palavras de Sofia ecoaram e o caos se instalou. Todos ouviram a história de como Lucas tratou outra pessoa de forma brutal. E agora todos viram. O homem com a arma, os sequestradores, todos estavam tão surpresos quanto a multidão. Mas até então, Pedro não sabia que havia algo muito mais profundo que abalaria o próprio chão sob seus pés. Quando a gravação terminou, a mulher da tela olhou diretamente para Lucas e disse, em um tom profundo, você me arruinou, Lucas, e eu não vou deixar você escapar. Um rugido de raiva e indignação explodiu na multidão. O pai da mulher estava entre eles. Ele se levantou, olhos cheios de dor e uma mistura de fúria. Você não pode escapar. Sua música é feita de mentiras e sofrimento. Pedro ficou paralisado. Cada palavra dele era um golpe na direção de Lucas. O olhar de Pedro se confundiu entre a dor e a necessidade de proteger o amigo. Seria isso tudo um golpe baixo? Ou agora Lucas finalmente conheceria a verdade sobre si mesmo? O que ele era realmente? O caos tomou conta. Alguém gritou. Vamos sair daqui. O homem com a arma estava prestes a agir, mas no meio do tumulto, algo mais aconteceu. Uma explosão. Um estrondo. Fumaça e confusão. O coração de Pedro disparou, e enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, a única certeza que tinha é que, de uma forma ou de outra, a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Entre a fumaça, um corpo caiu no chão. Era o sequestrador, atirado por alguém que ninguém viu chegar. Todos se viraram. A tensão se transformou em um estado de choque. Então, uma voz familiar ecoou no ar. Chega de mentiras. Era a irmã de Pedro, Bianca, que ele acreditava estar em outra cidade. O olhar dela era de pura determinação. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém, Lucas. Ela apontava o dedo para ele. E nesse momento, a verdade de sua conexão com todos ali se tornava evidente. Lucas abriu a boca, mas não havia palavras. O que você está fazendo aqui? Ele parecia manso, quase quebrado. Eu sou a voz que você ignorou, ela gritou. Seu olhar era de raiva e dor. Enquanto você tenta viver sua mentira, eu paguei sozinho o preço pelo seu egoísmo. Estou aqui para expor a verdade e acabar com tudo isso. Pedro estava em choque. Sua própria irmã, parte dessa história mais profunda e dolorosa. E enquanto Bianca avançava, com as emoções à flor da pele, ele sentiu um aperto no coração. Estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? O que Lucas tinha ocultado naquele tempo todo? A verdade estava prestes a se revelar. Mas um novo som cortou o ar. Um grito. Era Ana, a ex-namorada de Lucas, que tinha surgido do meio da multidão com os olhos arregalados. Não, vocês não podem fazer isso. Todos se viraram. O que aconteceu a seguir foi um choque eletrizante. Ana puxou algo do bolso e lançou ao chão. Uma bomba de fumaça estourou e uma nuvem densa se espalhou pelo ar. No meio da confusão, ela olhou para Lucas e gritou. Você não pode saber quem realmente está por trás de tudo isso. Pedro ficou paralisado. O que isso significava? O pânico tomou conta enquanto a fumaça envolvia tudo. Ele mal conseguia respirar e o desespero aumentava. Ana, o que você está falando? Lucas perguntou, confuso, sem saber o que estava acontecendo. Vozes se misturaram, as pessoas desesperadas tentando se afastar do caos. E dentro daquele turbilhão, uma figura encapuzada surgiu. A pessoa se aproximou de Lucas. Foi quando Pedro reconheceu o corte de cabelo, o jeito de andar. Era um amigo de infância de Lucas, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. João? Pedro sussurrou, com o estômago afundando. O que ele estava fazendo ali? Você estava morto. João ergueu a mão. Eu não estou morto, Lucas. Eu sempre estive aqui.
A voz dele era carregada de dor. E tudo que você viveu foi meu plano. Você me arruinou. Agora é hora da verdade. O golpe emocional foi devastador. Enquanto a fumaça se dissipava, Pedro percebeu que todos estavam ligados em um emaranhado de segredos e mentiras. Alguém precisava pagar por tudo. E, sem dúvida, a revelação daquele dia mudaria tudo para sempre. O que Pedro não sabia era que a escolha de Lucas não afetaria apenas a ele, mas abriria feridas que poderiam nunca cicatrizar. A confusão apenas aumentava, e o futuro deles estava em uma linha tênue, prestes a desmoronar. Enquanto a fumaça densa envolvia tudo ao redor, a tensão pairava como um peso no ar. Pedro sentia seu coração disparar. As palavras de Ana, de Sofia, de todos os outros, tudo parecia um turbilhão. Ele mal conseguia processar quando João, o amigo desaparecido de Lucas, surgiu trazendo consigo segredos enterrados que poderiam mudar tudo. João, Pedro sussurrou, incrédulo. Não havia como. Mas o olhar de João era firme, e as lembranças de infância começaram a flutuar nas memórias de Pedro. Os risos, as aventuras, tudo apagado como se nunca tivesse existido. O que você quer? Por que está aqui? Eu estou aqui para finalmente acabar com isso, João disse, seu tom carregado de dor. Lucas precisa ouvir a verdade, e eu não posso deixar você, ou qualquer um, protegê-lo de algo que ele merece saber. Ana, no meio da agitação, quase gritando, aquilo que você fez. Você destruiu vidas. Não se esqueça disso, Lucas. O clima estava pegando fogo. O homem com a arma ainda estava ali, mas a tensão crescente parecia ignorá-lo. De repente, o ambiente estourou em um frenesi. O que parecia estar em uma balança delicada se tornou uma tempestade de vozes. Silêncio! Gritou o sequestrador. Mas a multidão estava tomada por uma onda de emoção e dispersão, gritando e pressionando-se. Então, em um lapso de tempo que parecia eterno, uma explosão. Uma luz ofuscante iluminou a cena. E o que aconteceu a seguir foi algo que nem mesmo os presentes poderiam imaginar. A luz era uma chama. Um fogo se alastrou rapidamente na parte de trás do palco, engolindo tudo em seu caminho. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo, outras correndo em direção à saída. Mas em meio ao caos, um grito agudo cortou através da confusão. Não, era a voz de Jorge, que tentava salvar a mãe de Lucas, que havia aparecido naquele tumulto. Pedro conseguiu ver. Era ela, com um olhar desesperado, tentando alcançar o filho que estava em choque. O fogo se aproximava, e os dois estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. Mas o que veio a seguir deixou todos ainda mais atordoados. Ao lado de Jorge, uma mulher apareceu. Ela não era desconhecida, era a mãe de Lucas, mas seu semblante transmitia uma resignação que Pedro nunca havia visto. Com uma força de vontade que cortava o ar, ela levantou a mão e gritou: Eu sou a razão da sua fama, Lucas. Eu sou a sua verdade. Um silêncio sepulcral pairou. Os olhares se encontraram. O fogo ardendo ao fundo parecia menos ameaçador do que as palavras que saíram daqueles lábios. Eu cantei a sua dor. E agora você terá que carregar seu fardo. Não posso mais esconder essa verdade. A multidão estava em estado de choque. Pedro sentiu um nó na garganta. Era clara a conexão entre eles. As mentiras, os segredos, tudo caía como um castelo de cartas montado em solo instável. Quem realmente era Lucas? A confusão e a dor começaram a misturar-se. O que Pedro pensou conhecer agora se desfazia diante de seus olhos. Você me deixou queimar, Lucas. A voz da mulher estava cheia de dor. E agora, quando você se tornou quem é, esses segredos corrosivos estão prontos para consumir você. O olhar de João, de Jorge e de todo o grupo se fixou em Lucas. O olhar dele estava como um espelho estilhado,
refletindo medos e segredos que nunca foram ditos. O cenário ao redor se tornava mais sombrio e a fumaça do fogo começava a envelopar Lucas e sua mãe. Eu não sabia que você... Lucas gaguejou, as pernas tremendo sob o peso do que ouvia. Mas antes que pudesse terminar, o sequestrador se aproximou, apontando a arma. Aquela verdade estava levando tudo a um ponto de não retorno, e Pedro se viu entre o fogo e a escuridão. E assim, enquanto o caos aumentava, uma voz familiar cortou a cena. Esperem! Era Bianca, que ria e chorava ao mesmo tempo. A verdade não é só sua, Lucas, é minha também. E com isso, todos se voltaram para ela. No momento em que a revelação ecoou, a sala silenciou e Pedro sentiu a terra tremer sob seus pés. Mãe, todas as palavras foram engolidas em um só momento. O que seria essa verdade compartilhada? O que aquilo significaria para cada um deles? Enquanto as chamas dançavam e as vozes se elevavam, a pergunta pairava: quem realmente estava em perigo? E o que mais vinha à tona estava prestes a mudar tudo. O calor das chamas começou a envolver o palco, e enquanto as pessoas corriam em direção à saída, a cena se tornava um verdadeiro caos. Pedro, com o coração na boca, viu Jorge, Ana, Bianca e Lucas presos nas garras de um drama que explodia diante de seus olhos. Ele sentiu o nó na garganta apertar, enquanto via sua irmã avançar em direção à verdade, que agora estava mais viva do que nunca. Não pode ser. Mãe, eu não sabia. Lucas gritou, errante, o olhar perdido entre o véu de fumaça e a dor de saber que suas escolhas haviam magoado tantas pessoas. A mãe dele, aquela figura tão distante, estava ali, e sua presença trazia uma mistura de amor e culpa. Ele a viu acenar, um gesto meio desesperado, meio esperançoso. Você precisa enfrentar isso, Lucas. Nós temos que enfrentar isso, ela disse, a voz embargada. O calor intensificava e Pedro percebia que o tempo estava se esgotando. Era agora ou nunca. João, ainda à espreita, avançou mais um passo. Algo na expressão dele revelava a urgência de sua presença. Você não pode ignorar a dor que causou. Todos aqui merecem saber a verdade. E não há como escapar disso. Um grito ecoou pelo ar. E a fumaça começou a cobrir os rostos em desespero. Pedro sabia que eram aqueles momentos de verdade que moldavam o caráter de alguém. Ele sentiu que a vida de Lucas estava prestes a se transformar. O futuro que ele tanto sonhou poderia ser destruído pelo peso das revelações. Eu sou o responsável, Lucas finalmente admitiu, e as palavras caíram como pedras, fazendo todos os presentes pararem na hora. Eu me escondi, e por isso muita gente sofreu. Mas eu não sabia como lidar com isso. O olhar dele estava cheio de lágrimas, e aquele peso emocional parecia estar lentamente se desvanecendo. E no meio do turbilhão, um lampejo de esperança brilhou. Ana, com o rosto iluminado pela urgência, gritou: Lucas, você ainda pode consertar isso. Não é tarde. O silêncio reinou por um momento, como se todos estivessem segurando a respiração, prontos para o que estava por vir. Uma onda de energia percorreu o grupo, e enquanto os olhos se encontravam, uma conexão genuína foi feita. O que antes eram segredos e mentiras, agora se mostravam como oportunidades de reconexão e cura. Pedro viu a força na fraqueza de Lucas, e isso trouxe um leve sorriso em seu rosto. Mas o sequestrador, ainda ali, não parecia satisfeito. Ele ergueu a arma, mas, em um movimento rápido, Jorge lançou-se sobre ele, tentando desarmá-lo. O impacto da luta fez todos se virarem mais uma vez. As chamas foram se aproximando rapidamente, e Pedro gritou para que todos saíssem. Corram,
Vamos sair daqui. A multidão começou a se dispersar em pânico, mas Pedro percebeu que, apesar do caos, algo maior estava acontecendo. Lucas, em um momento de clamor, começou a cantar uma de suas músicas, uma melodia que tocava fundo. Aquela música não era mais sobre fama ou sucesso, mas uma declaração de arrependimento. Ele estava se revelando e o poder daquela canção fez a multidão parar e ouvi-lo. Essas são as minhas verdades, e eu não posso mais fugir delas, ele cantou, e a multidão, mesmo em pânico, começou a se unir, sentindo a força da música. A conexão estava ligando os laços de dor e tristeza. Com cada nota, Lucas curava não só a si mesmo, mas a todos ali. E assim, enquanto as chamas dançavam ao fundo, um novo tipo de esperança surgiu naquele lugar. Pedro percebeu que o amor e a verdade poderiam superar qualquer adversidade. E enquanto todos se agrupavam, um grito de urgência veio de sua irmã. Vamos, precisamos sair. Sua voz era firme, sólida, e cada um, com o coração mais leve, começou a correr, no meio do tumulto. Pedro olhou uma última vez para Lucas, agora cercado por aqueles que o amavam e apoiavam. Ele sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas aquele seria um recomeço para todos. O futuro estava em suas mãos. Agora é a hora de se juntar a nós nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias incríveis cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.